Fala galera, vamos com mais um recadinho de Deus para sua vida hoje, tá bom? E eu queria muito falar, né, chamar a atenção para esse vídeo porque é de muita importância, galera, muita importância mesmo, tá bom? Vou fazer um vídeo bem rapidinho só para falar para você sobre falsos profetas. Galera, eu tô lendo o livro de Jeremias aqui e, claro, né, dentro de um contexto aqui, eu queria muito te convidar a ler o livro de Jeremias, tá bom? O livro de Jeremias ele fala muito sobre falsos profetas, tá bom? Por quê? Vamos lá. Jeremias foi um profeta que foi levantado no período do exílio babilônico, certo? Então o povo estava indo em cativeiro, ia servir a Babilônia, né, ao rei Nabucodonosor, famoso rei Nabucodonosor, por um período de 70 anos, tá? Quem foi que profetizou esse período de 70 anos? Foi Jeremias. Então Jeremias ele vira para o povo e fala que o povo vai servir ao rei da Babilônia durante 70 anos. Mas eu queria chamar a atenção aqui, eu estou lendo, e o capítulo 28, eu não vou ler o texto aqui, mas eu queria muito convidar você a ler. Por exemplo, no capítulo 28 se levanta um profeta, um falso profeta, chamado Ananias, e ele começa a profetizar coisas boas para o povo. Ele começa a falar que o jugo do rei Nabucodonosor, né, não ia passar de 2 anos. Que em 2 anos o povo ia voltar para a terra. O povo ia voltar para a terra deles, certo? Eles iam ser prósperos, ia ser abençoado. Enfim, no capítulo 28, esse profeta Ananias ele vem falando sobre isso. E ali há um embate entre o profeta Ananias e o profeta Jeremias. Porque Jeremias falava uma coisa e o Ananias falava outra. E detalhe, todos os dois usavam a mesma frase. Assim diz o Senhor. Então eu quero que você se coloque no lugar do povo. O povo está ali, né, ouvindo os dois profetas, falando, assim diz o Senhor. Isso. E assim diz o Senhor, aquilo. Como que nós, pobres seres humanos, vamos saber quem está falando a verdade e quem não está? Galera, lógico que naquela época nós vamos entender que a palavra de Deus ali era o seguinte, Jeremias, ele pegou e falou, olha, beleza, amém, se for você que está falando a verdade, vai acontecer isso, certo? Agora, se não for, você vai morrer para que o que eu esteja falando seja verdade. Então nós estamos vivendo um outro período, certo? O que eu quero chamar a sua atenção? Nesse período aqui, existiam muitos falsos profetas. E o que é engraçado, cara, é que todos eles carregavam boas notícias. Boas notícias. E os verdadeiros profetas carregavam uma única mensagem: arrependimento. Os profetas verdadeiros naquela época pregavam o arrependimento. Eles alertavam o povo pregando o arrependimento. E os falsos profetas pregavam sobre boas notícias. Olha que coisa louca. Então tu imagina o povo naquela época ouvindo essas coisas. Cara, vamos lá. Qual profeta você ia ouvir? Aqueles que apontavam o dedo na sua cara e falavam, mano, você tá errado, você tem que se arrepender do seu pecado, você tem que se arrepender das suas más condutas, ou aquele que pregava boas notícias? Galera, nos dias de hoje nós temos vivido isso, cara. Tem muitos falsos profetas subindo em púlpitos e pregando boas notícias, mas o arrependimento tem se deixado de lado. Não tem se pregado hoje sobre arrependimento. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Como reconhecer falsos profetas, galera? Como reconhecer aqueles que estão falando a verdade e realmente têm uma mensagem de Deus para a sua vida? Conheça a palavra de Deus. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Somente dessa forma você não vai ser enganado, beleza? Porque os falsos profetas daquela época, assim como muitos falsos profetas de hoje, têm profetizado coisas boas notícias, coisas que agradam os nossos ouvidos. Mas, infelizmente, o arrependimento tem se deixado de lado. As pessoas não pregam mais sobre arrependimento. Galera, isso é muito sério. Por quê? Porque a Bíblia vai falar de arrependimento do início ao fim dela. Pegue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Qual é a mensagem que você entende? É arrependimento. Arrependimento. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Se conserte perante Ele. Porque a Bíblia vai falar que sem santificação
Ninguém verá a Deus. Isso é gravíssimo, galera. É gravíssimo. Então pare de dar ouvidos a falsos profetas e comece a dar ouvido à Bíblia, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tá na Bíblia, galera. Tá na Bíblia. Começa a ler a Bíblia, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, para o vídeo não ficar longo. Se você gostou, compartilha essa mensagem aí para mais gente. Valeu, galera. Fui!